para o bem-estar dessa terça-feira, a equipe do programa Isa Huck na TV realizou uma entrevista com o cirurgião dentista Fábio Cacciatore. Fábio, a maioria das pessoas tem medo de dentista. O que é que você acha que o dentista pode fazer para mudar essa visão da população? Eu acho que os dentistas têm que primeiro ajudar a desmistificar essa figura de o doutor. Sim, você pode até usar o termo doutor no sentido de que a pessoa é estudada, ela tem o conhecimento, ela vai te ajudar, vai manter a tua saúde, mas você tem que ser primeiro amigo do seu paciente, tem que dar liberdade para ele tem que chegar e sentir a sensação boa de estar do teu lado, de poder conversar com você, poder te contar os problemas que ele está tendo com a saúde dele, com a boca dele, no caso dos dentistas, sem medo. Porque você já vai no dentista, no Brasil, você sabe onde ir no dentista quando está com dor. Então você já vai com um receio, vai com alguma coisa. E você dando essa liberdade, essa sensação boa para o paciente de você ser acessível, ele começa a sentir à vontade com você e para de ter essa sensação de prepotência que muitos dentistas impõem sobre ele. Falando um pouquinho disso, existe uma idade ideal para você iniciar o tratamento? Eu brinco com muitas pacientes minhas, eu atendo muitas adolescentes e adultas novas que acabam tendo o primeiro filho. Eu falo que você levar a criança, até antes de nascer ao dentista, primeiro para acostumar ela com o ambiente, para ela não ter medo do ambiente consultório odontológico. E também para você já dar as orientações de como uma mãe tem que higienizar uma gengiva, mesmo antes de nascer dentes, como ela higienizar os primeiros dentinhos da criança. Então, a idade ideal seria, nasceu, você está liberada para sair de casa, você vai fazer a sua consulta de rotina no dentista, leve seu filho. Para o dentista começar a se ambientar, ter aquela coisa gostosa com a criança, e depois a criança não ter medo de ir ao dentista, ela ir com prazer, saber que lá é um lugar gostoso, que ela está indo se cuidar e não tirar uma dor. Com que frequência o paciente deve ir ao dentista? O ideal, para quem tem uma higienização correta, todas as orientações já certas, pode ser até de uma vez por ano. Mas de 6 em 6 meses você previne, você impede qualquer coisa errada de acontecer antes de acontecer. Você detecta um problema muito antes dele surgir. Então eu acredito que como a orientação é muito pequena, o ideal seria de 6 em 6 meses estar indo ao dentista. E como eu devo começar a fazer a minha higiene bucal de maneira correta? Primeiro, você tem que higienizar a sua boca toda vez que você colocou um alimento nela. Você não pode deixar um alimento fermentando, cozinhando nos seus dentes. Então você tem que conhecer as técnicas de escovação correta. Isso o seu dentista tem que orientar, te ensinar qual é a escova adequada para você, qual é a técnica adequada para você. Existem pessoas que achar que ficar escovando com força é o correto, e não é o jeito, existe uma técnica para isso. O uso do fio dental diariamente, porque a escova não alcança todos os cantos do dente. O uso de colutórios, que são os enxaguatórios bucais, também tem que ser difundido, porque onde o fio e a escova não alcançaram algum resíduo, vai ajudar com o enxaguatório bucal. Mas as pessoas têm a mania de somente escovar quando acorda, escova após o almoço, escova após a janta. A pessoa chupou uma balinha às 2 horas da tarde e deixou aquele açúcar fermentando até às 8 horas da noite na boca. E aquela balinha vai fazer muito mais estrago se você tivesse feito um arroz, feijão e uma salada e não tivesse escovado os dentes. Ambos vão estragar, mas o açúcar vai ser muito mais prejudicial. Então, se o teu dentista te orientar como escovar e de que maneira escovar, e você sabendo que você ingeriu um alimento, faça a sua escovação. Hoje em dia é tão prático levar uma escova, existem escovas para viagem, pastas para viagem, minúsculas, que cabem no bolso, cabem numa bolsa, numa mochila, numa bolsa de jaqueta. Então é pura desculpa a pessoa não higienizar corretamente. Fábio, como é feito o clareamento dental? Existem 2 técnicas grandes de clareamento. O clareamento a laser feito em consultório e o clareamento caseiro. O clareamento a laser, ele tem um resultado excelente, ele é feito em 1, 2, 3 sessões, dependendo da técnica que vai se usar, onde existe o mito do laser clarear, e não é o laser que clareia, é o gel que se aplica no dente. O laser ele dessensibiliza ou diminui pelo menos a sensibilidade do seu dente, a ação desse gel, e junto com o laser existe uma luz que ativa ou que acelera o processo desse gel. Então quando fala clareamento a laser, é uma lenda. O clareamento é com gel, o laser ele é um coadjuvante nesse clareamento. E existe o clareamento caseiro, que hoje ele é mais usado como ajuda, como coadjuvante do clareamento,
porque você tem um resultado excelente, onde você faz o laser e complementa com o caseiro. E o caseiro é aquele onde você usa moldeiras com gel durante 1 hora, 2, ou durante até a noite inteira, dependendo do princípio desse gel, e você tem um resultado muito bom também ao final. O que é bruxismo e como tratar? O bruxismo, o briquismo, são hábitos ou mau hábitos onde você range dentes, onde você imbrica, onde você força os dentes um contra o outro. E você tem... são hábitos, a gente pode até classificar como uma doença, no sentido de que é um mau hábito, como se fosse roer unhas. E você tem um problema decorrente disso, que é desgaste exagerado de dentes, dores nas articulações da mordida, dores de cabeça, existem enxaquecas crônicas por conta desse tipo de problema. O que causa ele? Existe estresse causando, existem fatores desconhecidos que causam, existem crianças com 3 anos de idade que têm esse tipo de problema. E o que pode ser usado para tratar? Todo o tratamento para isso é paliativo. Você usa placas para você evitar a mordida, para você evitar esse bruxismo. Só que se você não utilizar a placa corretamente, diariamente, se você fizer isso dormindo, tem gente que faz isso acordado, você para de usar a placa, muitas vezes o hábito volta. Não tem uma cura, não é uma doença que existe uma cura para isso. Provavelmente a pessoa usando a placa, ela pode até perder o hábito e depois ficar livre da placa. Mas tem gente que usa a placa 2, 3 dias, depois volta a ranger de novo e não tem jeito. Grande parte das pessoas tem dúvidas em relação ao dente ciso. Então fala um pouquinho pra gente sobre esse dente, qual o horário certo de fazer uma cirurgia, se é preciso. O dente do siso é um dos imensos mitos na odontologia. O terceiro molar, o dente do siso, é fácil a pessoa em casa achar ele. Você conta, no fundo da sua boca você vai ter uns dentes imensos, eles são os molares. Se você tiver 3 desses dentes imensos, você tem o dente do siso. Se você não tiver, você é uma pessoa um pouco mais evoluída geneticamente. Ele é um dente, é um remanescente da nossa época das cavernas, onde a gente usava muitos dentes, onde o nosso crânio era um pouco maior, porque a gente mastigava comida crua, coisa desse tipo. Não é preciso extrair esse dente. Se você tem uma arcada, uma boca que comporta esse dente, ele está reto, ele está ali, não te incomoda, deixa ele ali. Agora, se ele está torto de uma maneira que você não consegue higienizar, você não consegue escovar corretamente, se ele está te causando dor de alguma maneira, chega a dar até enxaqueca em alguns pacientes, se ele está cariado porque você não conseguiu higienizar ele antigamente, se a gengiva está cobrindo ele de alguma maneira porque ele não nasceu por completo, aí sim, vá ao seu dentista, ele vai te orientar se existe mesmo a necessidade da extração desse dente, e aí sim, você vai extrair. Ele não tem uma época certa para nascer. Eu tenho pacientes com 14 anos que já têm esse dente erupcionado. Eu tenho pacientes com 30 anos que não têm esse dente na boca ou que têm ele dentro da gengiva ainda. Esse é um caso grave. Quando ele está dentro da gengiva, não erupcionou e o paciente já é adulto, radiografe e acompanhe. Porque um dente não erupcionado, ele pode, quando eu falo pode, é um percentual pequeno, mas pode se tornar até um cisto, virando até um câncer na boca da pessoa. Mas com orientação do dentista, se houver necessidade, vai ser extraído. Mas é um mito de que tem que se arrancar esse dente. Não. Eu tenho muitos pacientes que têm esse dente confortavelmente na boca e outros que nem têm ele. Inclusive, é muito curioso falar dele porque alguns pacientes já não têm, é uma evolução natural do ser humano, está perdendo esse dente. Em outros pacientes, principalmente em mulheres, está existindo um percentual considerável de ausência de um outro dente, que é o incisivo lateral, esse dente que a gente tem entre o canino e o central. Esteticamente é até estranho falar que está sumindo esse dente, tá? Algumas pessoas estão nascendo sem o dente permanente do lateral, outras estão nascendo com ele numa forma de cone, fininho, pequenininho, onde você tem que fazer uma estética nele para deixar ele adequado, e outras pessoas estão nascendo só com um ou só com o outro. Um caso famoso e que vocês vão procurar na internet fotos e vão achar, é o Tom Cruise. O Tom Cruise não tem um incisivo lateral. E a ortodontia americana, ela é muito despreocupada com estética. Eles simplesmente fecham espaços e ponto final. E se você perceber fotos do Tom Cruise, eles fecharam o espaço entre o central e o canino, e o outro central dele ficou no meio da boca. Se vocês olharem fotos, vocês vão ver que esse dente está no meio, o outro está aqui para o lado, a estética dele ficou totalmente comprometida, mas você não percebe se um dentista não te contar esse segredinho. Vamos procurar foto que vocês vão ver esse caso muito interessante.